Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver neste estudo no capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, a questão a respeito da justiça das aflições. Os itens que vamos estudar a esse respeito da justiça das aflições são os itens de números 1, 2 e 3. Item 1. Aqui temos no item 1 um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Palavras de Jesus, reproduzidas aqui no Evangelho de Mateus. Então Jesus nos diz que os sofrimentos pelos quais passamos durante a nossa jornada evolutiva aqui, reencarnados neste planeta, têm uma grande finalidade, que é nos auxiliar a crescer. E o que significa crescer? Significa alinhamento com a lei divina, alinhamento com a justiça, com o amor ao próximo, com todas as virtudes que nos elevam, que nos consolam, que nos colocam num maior nível de compreensão verdadeiro, real da nossa existência. Então, as dores pelas quais passamos, elas têm por finalidade nos mostrar, quando buscamos nos livrar dessa dor, nós encontramos as respostas dos porquês da vida e de como caminhar corretamente para frente e para o alto, na busca da nossa elevação. Então, esta é a grande finalidade das dores. As dores não têm por finalidade nos deprimir, não. Elas têm como finalidade nos esclarecer, fazer com que nós nos movimentemos para frente e para o alto, para escaparmos das dores e dos sofrimentos. Então, nesta passagem, Jesus chama de bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os famintos. Olha o que ele diz. Então, a dor é uma forma inteligente, aliás, tudo que vem de Deus é inteligente, é claro, é uma forma inteligente de nos colocar no trilho, no caminho certo, que irá nos conduzir para frente e para o alto, para que um dia encontremos a felicidade perfeita, que só pode ser encontrada no alinhamento total com as leis divinas. Aqui temos um outro trecho aqui agora do Evangelho de Lucas, é capítulo 6, versículos 20 e 21.
sobre o mesmo tema, Lucas nos diz aqui, reproduzindo os ensinos de Jesus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. O que Jesus aqui reafirma mais uma vez é que a dor é passageira. A dor tem por finalidade nos mostrar que estamos num caminho equivocado. É através da dor que mudamos de rumo. Saímos do caminho do erro para o caminho do acerto. E o que é este caminho do acerto? Só existe um caminho do acerto. E este caminho é alinhamento com as leis divinas. Agir dentro e rigorosamente de acordo com as leis de Deus. Este é o único caminho para a nossa evolução, para a nossa felicidade. E aqui temos mais um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Olha, muita gente tem como os momentos mais difíceis da vida como aqueles momentos de dor, de carência, de necessidade. Mas os momentos mais perigosos que nos levarão à dor e à tristeza são os momentos em que as necessidades materiais estão plenamente, abundantemente satisfeitas. São nesses momentos que nós relaxamos, nos despreocupamos com o nosso mundo interno e, olhando à nossa volta, colocando toda a nossa atenção na vida material, nós nos desviamos, julgamos que a matéria, os bens da matéria são suficientes para nos felicitar, para nos acalmar, para nos elevar. E eles não são suficientes. Podem ter até alguma importância às vezes, mas somente eles não são suficientes para nos soerguer, para nos fortalecer internamente. E aí, quando estamos nessa ilusão, amorosamente Deus nos tira dessa zona de conforto. E aí então, normalmente nós reclamamos: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus me tirou tais coisas? É a nossa ilusão ainda de imaginarmos que os bens materiais são plenamente suficientes para nos manter felizes. E isto não é verdade. Basta olhar à nossa volta. Será que os ricos, aqueles que têm abundância de bens materiais, não sofrem? Vou deixar essa pergunta
para que cada um responda por si. Aqui temos um trecho, uma orientação de Kardec a respeito da justiça das aflições. Item 3. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Olha só, somente na vida futura. Somente com a reencarnação, onde temos oportunidade de voltar várias vezes à nossa escola planetária, que é o nosso planeta Terra. Em uma única existência é impossível nós alcançarmos todo o conhecimento, todo o saber, alcançarmos, em definitivo, o controle total sobre as nossas emoções, modificarmos completamente em nós tudo que é negativo, contrário à lei divina, para tudo que é de acordo com a lei divina. Uma única existência não é suficiente, é impossível. Então, somente na vida futura, na continuidade da nossa existência, é que nós vamos compreendendo gradativamente como devemos agir para nos alinharmos à lei divina, que significa sermos felizes. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo, uma enganação. Se não existisse o futuro, como é que pessoas que nascem no sofrimento, na miséria, na dor, na doença, que passam muitas vezes toda a sua existência física numa condição de não terem como obrar, não terem como estudar, aprender, crescer, sair, caminhar? Já vi um caso como este, de uma jovem que faleceu aos 21 anos, nasceu e nunca movimentou um músculo. Ela só movimentava os olhos, não falava. Ela emitia alguns sons grunhidos, que não eram fala, eram sons oriundos, na maioria das vezes, das suas insatisfações. Quando ela ficava agitada, ela não se mexia, ela nunca mexeu nenhum músculo do corpo. Ela mexia somente os olhos e só isso. Ela só movimentava os olhos. Então, aí, como é que nós vamos explicar uma existência desse tipo? Como é que nós vamos encontrar o porquê desse tipo de coisa acontecer com muitos irmãos nossos que reencarnam? Somente a reencarnação explica isso. Somente. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Então é isso. Que felicidade é essa de quem nasce nessas condições? Mesmo com essa certeza, crendo no futuro, que diz, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Mesmo conhecendo as
a justiça das reencarnações, nós ainda temos uma dificuldade em compreender que, se estamos sofrendo hoje, existe um porquê. E para que esse sofrimento? E o porquê e para quê? Para a nossa evolução, para o nosso crescimento interno. E dizem, para se ter maior mérito, né? Muitos reclamam, né? E aí muitos dizem, não, é para que ele tenha maior mérito, ele está sofrendo. Mas será que é preciso sofrer para evoluir? Vamos ver aqui, olha. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Como é que nós vamos explicar essas diferenças de sorte, já que Deus ama a todos igualmente, dá a todos de forma igual, na medida certa? Com uma reencarnação apenas, como é que nós vamos explicar, compreender isso? A chave dessa resposta está nas múltiplas vidas que temos, em que vamos corrigindo nossos erros e, ao mesmo tempo, adquirindo paulatinamente mais sabedoria. Aí nós vamos entender essas aparentes injustiças de Deus. Porque uns nada conseguem ao passo que outros tudo parece sorrir. Enquanto uns estão na opulência, outros estão na miséria. Enquanto estão alguns com a saúde plena, outros estão em sofrimento atroz. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Vemos pessoas viciosas que nos dá aquela impressão que a vida está sempre sorrindo para eles. Tem sorte em tudo, sorte entre aspas, porque acima de qualquer golpe de sorte está a mão de Deus, que permite ou impede o que ele acha melhor para a nossa evolução, não para a nossa vida física. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Quantas vezes a gente diz, poxa, o fulano é uma pessoa complicada, né, irracível, e tudo dá certo, enquanto o outro ali, coitado, que se dedica, que procura evoluir, que é uma pessoa boníssima, vive numa situação sempre de dificuldade. Sem a reencarnação, não há como responder a essas questões. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica as anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Olha, fé no futuro nós temos que ter sempre, porque Deus está sempre no controle. Mas agora, não basta você apenas acreditar. Nós somos princípios inteligentes, somos seres inteligentes criados por Deus. E nós existimos para desenvolver nossa inteligência, com a finalidade de compreendermos tudo, entendermos tudo à nossa volta, compreendermos os porquês de tudo que nos acontece. Então, a fé no futuro, ela consola, mas
quando temos o conhecimento dos mecanismos das leis divinas, aí não é só uma consolação sem explicação. Nós vamos aos detalhes dos porquês, das causas e consequências de tudo que passamos. E aí nós passamos a entender o funcionamento da lei divina, da lei do progresso, da lei da ação e reação, da lei das reencarnações. É como disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. É claro, Deus tem o infinito das perfeições. Deus sabe tudo, conhece tudo. Deus não foi criado, sempre existiu. Ele criou tudo e a todos. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade. Sem o que, não seria Deus. Se faltasse um atributo em Deus, ele estaria falindo na falta deste atributo. Mas não falta nada de Deus. Continuando aqui, se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Olha, é como disse Jesus, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. Nenhuma ave levanta voo sem que Deus permita. Deus está no controle de tudo e de todos. Para nós, isso é algo incompreensível ainda. Mas quando nós crescermos, chegarmos a um estado evolutivo mais alto, nós vamos entender detalhadamente tudo isso. Por enquanto, nos cabe aceitar tudo que Deus dá, porque tudo que Deus dá é o melhor. Se Ele nos dá a dor, é porque a dor é necessária para a nossa felicidade. Se Ele nos dá a abundância, a saúde, a riqueza, é porque é necessário para que a gente exercite como lidar com esses bens. Então, tudo que nos acontece visa a nossa evolução. Tudo que Deus nos dá é o de melhor, do melhor, do melhor possível para a nossa evolução, para o nosso crescimento e, consequentemente, para a nossa felicidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Olha, todas as ações divinas visam a nossa evolução, o nosso bem-estar, o nosso crescimento. Tudo que nos acontece, desde uma unha encravada até um câncer ou até ganhar na loteria, olha, tudo está sob o controle divino. Tudo, tudo. Continuando. Por meio dos ensinos de Jesus, olha agora, os ensinos de Jesus representam o detalhamento. Jesus esmiuçou, facilitou para que nós absorvêssemos o conhecimento divino. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa,
por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. A doutrina espírita, que me perdoem as outras convicções religiosas, a doutrina espírita explica da onde viemos, o porquê viemos, existimos, para onde vamos, explica todas as vicissitudes, todas as sortes ou azares, entre aspas, pelos quais passamos. Tudo tem um porquê. A doutrina espírita nos mostra que a reencarnação, ela é uma questão de justiça de Deus. Sem a reencarnação não haveria como explicar as ocorrências, os fatos que acontecem ao nosso derredor, onde vemos aparentes injustiças, onde os maus vivem na abundância e nós vemos os bons, muitas vezes, em sofrimentos atrozes. E aí a gente olha e diz assim, que mundo injusto. Mas não é verdade. A nossa compreensão é que ainda é pequena. E aí nós vemos a justiça aonde ela não está. E ai daqueles que agem contrariamente à justiça divina. E terão que retificar, terão que consertar e fatalmente serão visitados pela nossa irmã dor, que ensinará a cada um de nós a caminhar no caminho do bem, no caminho que Jesus nos indicou. E aqui fechamos mais um estudo. Espero que tudo que aqui vimos seja útil, seja de alguma forma capaz de auxiliar a evolução de cada um de nós. Nós existimos para crescer, evoluir e automaticamente sermos felizes. E é isso que Jesus nos indicou, o caminho do bem, o caminho do amor ao próximo. Muita paz, meus amigos. Fiquem com Deus.